Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. E hoje vamos tratar do terceiro propósito da igreja, que é a comunhão. Adoração, evangelização, comunhão, discipulado e serviço. O terceiro propósito é a comunhão e hoje vamos tratar da abençoada comunhão cristã. Ali em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Que todos achem, para que nós iniciemos em pé, em reverência à palavra de Deus, a leitura do texto sagrado. Atos 2, 42 ao 47. Sim, diz a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Nós te louvamos porque temos a instrução vinda de ti, Deus, mediante a tua palavra, com a iluminação do teu Santo Espírito. E eu te peço, Pai, que nós venhamos a entender hoje, nesta noite, o quão abençoada é a comunhão cristã, o quão abençoada é estar junto com o povo de Deus, ser povo de Deus e te louvar em unidade, Senhor. Que o Senhor Deus possa aplicar a mensagem aos corações aqui nesta noite, Senhor. Também peço por mim, Deus, que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. É que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O credo apostólico fala o seguinte: creio na comunhão dos santos. A expressão comunhão é muito cara aos cristãos. Nós afirmamos que somos um povo, nós afirmamos que somos uma família, nós afirmamos que somos um só corpo, uma só casa, um só edifício, uma só lavoura, mas muitas vezes, infelizmente, nós não vivemos como um só corpo, como um só povo, como um só edifício, como uma só lavoura. Embora o credo diga cremos na comunhão dos santos, muitas vezes os santos não andam em comunhão. E por que isso acontece? Um dos motivos é porque não entendemos os propósitos da igreja. Quando entendemos que existimos para a adoração a Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e quando entendemos que para isso precisamos trazer as pessoas a fé em Cristo, mediante o evangelismo, então nós vamos entender que estamos trazendo as pessoas para a comunhão, para a unidade. Então nós adoramos ao Senhor e evangelizamos para que outros possam adorar o Senhor, e para que nós possamos fazer isso, então nós integramos as pessoas que foram evangelizadas à comunhão, para que elas comunguem conosco, para que elas integrem a comunhão cristã. A vida cristã, ela não é um ato isolado, a vida cristã não é um self-service da fé. A vida cristã não é só você e Deus, senão não haveria motivo de nós nos reunirmos dominicalmente no dia do Senhor para prestar culto público ao Senhor. A vida cristã é uma vida coletiva, a vida cristã é uma vida onde nós entendemos que o outro é importante, assim como eu sou importante, e mais importante é o Senhor, e é para isso que o Senhor nos chama. Infelizmente, no mercado religioso que existe hoje, em grande parte das igrejas evangélicas, lhe é dado um serviço, um produto que é um culto muito emotivo, e isso em si não é errado, mas é lhe dado um culto onde você se emociona, você sente uma sensação, e você vai para casa e você não sabe que adorou em unidade com seus irmãos. E as pessoas, elas infelizmente, elas vivem suas vidas e não se importam mais com a dor do seu irmão, a dor do outro, os problemas do outro, as necessidades do outro, e nós vivemos a nossa vida isolados, olhando para telas de celulares e notebooks.
Não que essas coisas sejam em si erradas, e não são erradas, e podem ser usadas para a glória de Deus, e devem ser usadas para a glória de Deus. Porém, devemos entender que a comunhão cristã é abençoada. E a comunhão cristã existem dois aspectos. A comunhão cristã é um chamamento para a comunhão, primeiro, com Deus. Você tem comunhão com Deus. E o segundo aspecto, você tem comunhão com a igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, não estou falando de uma denominação, estou falando do povo de Deus reunido coletivamente. E é para isso que o Senhor nos chama, para a comunhão com Ele e para a comunhão com a sua santa e amada igreja. E é isso que nós acreditamos, e esse é o terceiro propósito da igreja. Por que existimos como igreja? Para a comunhão, para que tenhamos comunhão. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, ou pelo menos não deveria viver. E no primeiro aspecto do tema eu quero tratar com os irmãos sobre a comunhão, mas a comunhão no aspecto vertical, a comunhão com Deus. Verso 42 diz o seguinte: e perseveraram quem? Que perseverou? Aqueles que receberam de bom grado a palavra de Deus e foram batizados após receber de bom grado a palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. Há um link aqui entre comunhão e orações, porque eles estão em comunhão, mas não somente comunhão uns com os outros, mas comunhão com quem? Com Deus. No inglês, o culto é chamado de serviço, porque é um serviço ao Senhor, é um serviço que nós prestamos ao Senhor. E aqui nós observamos que eles têm comunhão com Deus a partir das orações. Oração, infelizmente, virou sinônimo de ordem para Deus. Eu determino, eu decreto, eu não aceito. Mas oração, ela envolve louvor, ela envolve gratidão, ela envolve ação de graças. E existem dois aspectos na oração. Sabe o que a gente acabou de fazer aqui? Nós oramos, mas oramos em forma de música. Isso é comunhão. Abram ali em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. E eu não vou entrar no espinheiro que é 1 Coríntios 14. Porém, não é o que você vê geralmente em alguns locais, aquela balbúrdia. 1 Coríntios 14, versículo 15. A igreja primitiva ali estava orando ao Senhor. E é interessante que nós observamos o versículo 15. Que farei, pois, em relação aqui ao fato de orar em outro idioma, o entendimento dos ouvintes fica infrutífero. Eu entendo, os ouvintes não. Então, o que farei, pois? Orarei com o Espírito, isto é, orarei em uma língua que o Senhor deu, um outro idioma que o Senhor deu, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem dizeres com o Espírito, seja cantando ou não, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Indouto aqui é não instruído no quê? Na língua que você está falando, amém. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que diz. Então, o que nós observamos aqui? Que a oração, ela nos conecta a Deus e ela pode ser tanto falada como cantada. Então, estávamos aqui em comunhão com o Senhor, estava adorando ao Senhor, mas eu estava orando ao Senhor. Por isso que as orações, as músicas devem ser bíblicas. Por quê? Porque elas são orações, estamos falando com o Senhor de maneira cantada. E aqui vai demonstrar o seguinte, que a igreja primitiva ela tinha comunhão vertical com o Senhor. De que maneira? Em orações e em hinos que ela cantava ao Senhor. Mas aqui observe que eles, embora obviamente orassem em suas casas, e o Senhor fala que quando orares, vai, fecha a porta do teu quarto e ora a teu Pai que está no céu em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Isso é um aspecto da oração. Mas aqui a oração comunitária, a oração pública, a oração do povo de Deus cantando e falando ao Senhor mediante ações de graças, mediante a oração ao Senhor. Então, o Senhor chama a sua igreja para a comunhão. E a comunhão com o próximo, primeiro começa com a comunhão com Deus. A gente sempre ouve, o Senhor quer que nós amemos o próximo como a nós mesmos, e é verdade, mas existe um mandamento acima desse, antes desse, que é amar
a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, porque não há como eu amar perfeitamente o meu próximo, se eu não amar perfeitamente o Senhor que criou o meu próximo. Não há como eu ter comunhão perfeita com o meu irmão, se eu não tiver primeiro comunhão com o Senhor que me chamou. Então eu devo entender o seguinte, que quando nós falamos de comunhão cristã, estamos falando em dois aspectos, vertical, com Deus, e outro, horizontal, que vai dar a forma de uma cruz, que é aqui o nosso maior símbolo. Então devemos entender que o Senhor nos chama à comunhão, e para que isso aconteça é necessário que oremos publicamente ao Senhor, coletivamente ao Senhor. Porém, só tem uma forma de eu me aproximar do Senhor para ter comunhão com Ele. Abro ali em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Notem que quem estava perseverando? Aqueles que aceitaram de bom grado a palavra pregada. E a palavra perseverar é continuar firmemente. A King James traduz dessa maneira, e é uma ótima tradução ali naquele ponto. Porém, só tem uma forma de eu ter comunhão. Para eu ter comunhão, eu tenho que ter paz. Não há como eu ter comunhão com alguém que eu não tenho paz, correto? É impossível ter comunhão com alguém que eu não tenho paz, que eu tenho uma inimizade, que eu preciso me reconciliar. Olha o que fala o apóstolo Paulo no capítulo 5 de sua carta, no versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Acabamos de cantar que foi pago um alto preço, e graças a esse alto preço, então nós podemos ter comunhão. E é exatamente isso, nós não podemos ter comunhão com Deus se não for mediante a fé, se não for mediante a confiança plena no sacrifício de Cristo, e só temos paz com Deus mediante isso. E o verso 10 vai dizer que nós éramos o quê? O que fala o verso? Porque se nós, sendo inimigos, nós estávamos em inimizade com Deus, então fomos reconciliados com Deus. Para que você possa ter comunhão com Deus, para que você possa chegar a Deus, Deus teve que matar o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Ele teve que receber a ira proveniente do Pai pela quebra da lei que nós quebramos, pelo erro que nós cometemos. Senão um Deus santo não poderia se relacionar conosco. Por quê? Porque ele sendo santo, ele não pode se relacionar com o pecador. É necessário que outro assuma meu lugar, porque eu não posso fazer isso, porque eu sou falho. Então Cristo, Deus o Filho, vem e morre em meu lugar, cumpre o pacto de obras com Adão, cumpre a lei do Senhor e recebe sobre ele a ira de Deus para que eu seja reconciliado com o Senhor. Então possa aqui cantar ao Senhor, louvar ao Senhor e orar ao Senhor. Tudo isso mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abra ali em Efésios, capítulo 2. Então, quando nós dizemos que estamos chamando as pessoas para a comunhão com Deus, isso é mediante o sacrifício de Cristo. Não tem nada que não brote do sacrifício de Cristo, tudo brota do sacrifício de Cristo. Não é apenas fechar o olho, levantar a mão e sentir uma força, não. Algo foi feito para que você possa ser reconciliado e ter comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, quando antes de nos convertermos ao Senhor, estáveis sem o quê? Cristo, separados da comunidade de Israel. Agora estou unido ao Israel de Deus, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem o quê? Sem Deus no mundo. Ateoi entoi cosmoi, ateus no mundo. Sem Deus é ateus. Ele fala que essas pessoas que criam muitos deuses, os efésios, eram ateus. Mas eles não eram ateus no sentido etimológico da palavra, mas eles não tinham o único Deus que existe. Então, eles eram ateus. Então, o que demonstra? Que antes nós não podíamos ter comunhão com o Senhor. Por quê? Porque estávamos longe de Cristo, separados do seu povo, separados das alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Éramos ateus no mundo.
E quantas pessoas, embora professem que acreditam no Senhor, vivem como se Deus não existisse, não se importam com os seus mandamentos, com o seu evangelho, com suas prescrições. O que eu quero dizer com isso? Que para que você tenha comunhão com Deus e para que você possa expressar a comunhão cristã, a abençoada comunhão cristã, foi necessária uma grande obra de reconciliação na sua vida e na minha vida. E isso foi feito na cruz do Calvário. E você só recebe isso mediante o reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Abra ali em 1 João, capítulo 2. Versículo 2. Primeiro, Epístola de São João, capítulo 2, versículo 2. Nós temos que aprender que tudo o que envolve os 5 propósitos da igreja emana da cruz. Tudo. 1 João 2:2. Diz o seguinte. Vou ler o versículo 1 também. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Agora, note bem. Se você precisa de um advogado, é que você está em maus lençóis. Correto? Que você fez, no mínimo, algo que pode te dar problema. E aqui fala que você precisa de um advogado para com quem? Não é com o diabo. O Senhor não te defende para o diabo. Te defende para quem? Para Deus. Para Deus. Você é defendido por Cristo ao Pai. Isto é, nós erramos, nós pecamos, nós não podemos ter comunhão com o Pai. O que o Senhor faz? Ele me defende. Eu sei que tem a música que Ele me defende do acusador, porém, todavia, entretanto, o ministério de intercessão de Cristo é junto ao Pai. Ele se coloca ao lado e fala, olha, eu paguei o preço por eles. Eu sei que eles não são bons, mas eu paguei o preço por eles. Aí vai falar no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A palavra propiciação, hilasmos, é o sacrifício expiatório por meio do qual a ira de Deus é apaziguada. A palavra quer dizer isso. A ira de Deus é apaziguada. Ele estava irado com o erro, com o pecado, com nós. O que o Senhor faz? Ele apazigua o Senhor morrendo em nosso lugar, tomando nosso lugar. O que significa? Que se você pode fechar os olhos e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é porque alguém fez um serviço que você não poderia fazer. Então a comunhão cristã, ela emana da cruz. Ela brota da cruz e somente da cruz. Então quando somos chamados à comunhão cristã, entenda uma coisa. A comunhão que você tem com Deus não provém de seus méritos. Por isso ela tem que ser muito bem valorizada. Ela tem que ser muito bem usada. Ela tem que ser usada de maneira muito responsável. E a gente tem que valorizar ela. Sabe por quê? Porque quando eu sou chamado à comunhão cristã, algo já ocorreu. A regeneração e a salvação. E eu fui transformado. Verso 43. Voltando para o texto base de Atos, capítulo 2. Então o Senhor me chama à comunhão com Ele, eu sou reconciliado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, sou justificado pela fé, e eu começo então a perseverar e começo a orar ao Senhor, e algo acontece dentro do meu coração. Versículo 43. E em toda a alma havia temor. Tem uma teóloga do Facebook que canta algumas músicas com pouca roupa, e ela fala que não se deve temer a Deus. Não escute ela não entende do que está dizendo. Porém, a Bíblia vai dizer que em toda a alma havia temor. A comunhão com Deus vai gerar temor necessariamente. Desconfie de quem diz que tem intimidade com Deus e não tem temor. Desconfie. Quem tem intimidade com Deus tem temor. Tem um certo pregador que quando ele tem uma oração dele, ele dá ordens e fala, onde houver um demônio a raio de 5 km, eu dou ordem a esses demônios que sumam e por aí vai. E tem uma certa oração que ele faz, aqui quem fala é tal pessoa, falando para Deus. Você falaria assim com a rainha da Inglaterra? Não, não falaria. Aqui Elizabeth quem fala é o Rui. Grandes coisas. Quem tem intimidade com Deus tem temor, sabe com quem está lidando. É um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus lindo, mas ainda assim Ele é Deus. Ele é Deus. Em toda a alma havia temor. Uma vida de comunhão com Deus só pode gerar uma coisa na alma dos crentes: temor ao Senhor. E esse temor ele vai ser expresso em 2 aspectos também, vertical e horizontal. Primeiro, nos relacionamentos.
Levítico 25, 17. Que palavra linda, temor. Temor. Do grego phoboi, que vem o termo fobia. Temor. Levítico capítulo 25. Eu sei que você lê anualmente Levítico, que bom. Levítico capítulo 25, versículo 17. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E o versículo 36 do Levítico 25. Vamos supor que eu empreste dinheiro a alguém sem condição, então eu vou querer um ressarcimento. E ele é meu irmão, e eu temo a Deus, e ele é a imagem de Deus, e somos da mesma família, e somos da mesma a comunhão, e somos do mesmo corpo, mesma lavoura, mesmo edifício. Eu vou tirar vantagem. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. É muito simples. Se eu tenho comunhão com meu irmão, vamos supor que ele está vendendo algumas coisas. Eu não vou explorar ele e aproveitar uma situação difícil. Por quê? Porque eu tenho temor. Eu temo o Deus dele. Eu tenho temor do Deus dele. Eu vou pagar um preço justo, talvez ele vai vender um pouco abaixo do preço, nada que o prejudique, mas eu não vou explorar ele. Então, o meu relacionamento com Deus vai gerar em mim temor, e esse temor vai gerar com que eu seja justo com o meu irmão. Lembra que eu falei que precisa primeiro ter comunhão com ele, para que eu tenha comunhão correta com o meu próximo? Por que se eu não temo a Deus, por que eu vou temer meu próximo? Por que eu vou temer ele se eu não temo a Deus? Né? Então desconfie de gente que passa a perna no outro e diz que tem comunhão com Deus. Não tem. Pode falar palavras incompreensíveis, pode dizer que está tendo miragem, revelacência, o que for. Se ele não tem se ele não tem reverência para com Deus e amor para com o próximo, ele não tem comunhão com Deus. Ali, no 1 Crônicas, capítulo 19, porque vai gerar também uma vida devocional de temor, não uma vida perfeita. Somos imperfeitos, somos falhos, nós fraquejamos, nós caímos, somos fracos, somos vasos de barro, somos fracos, mas ainda assim nossa vida vai manifestar um temor reverente. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Lembra o livro de Atos? Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. O que tem que ser comigo? Temor do Senhor. Guardai-o. O que? O temor. E fazei-o. Porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Deus não aceita barganha. Deus não tem iniquidade. Deus não aceita. Então o que tem que ter na minha vida devocional? Temor ao Senhor. Em toda a alma havia temor. Eu estou sendo chamado à comunhão. As pessoas, quando vão falar de comunhão, geralmente falam do aspecto sentimental da comunhão. Nós sentimos coisas, e amém, glória a Deus por isso, aleluia. Só que isso tem que brotar de temor. Por que eu não farei isso? Quando a mulher de Potifar fica despida na frente de José e oferece a si mesma a ele para que eles caiam em ato de adultério, José fala: não, eu temo a Deus. Ele não falou primeiro de Potifar. Não. Primeiro eu temo a Deus. Por que eu não devo adulterar? Porque primeiro eu temo a Deus. Deus é a fonte máxima de tudo. O amor e o respeito ao próximo, eles vão seguir isso. Mas eu temo a Deus. O verso 9 de 2 Crônicas 19. Aqui está falando aos juízes, né? Ao rei, aos chefes.
e diz o seguinte: e deu-lhes ordem, dizendo, não é sugestão, é ordem, assim fazei com e coração íntegro. A gente, quando fala de comunhão cristã, da comunhão, foi abençoado o culto, sentimos a comunhão do Senhor, mas em toda a alma havia temor. E sim, muitas maravilhas se fizeram pela mão de todos? Não, pela mão dos apóstolos. Eles têm algo, um selo de sinais que demonstra que eles são apóstolos, que eles eram apóstolos, porém em toda a alma havia temor. Os sinais eram feitos pelos apóstolos, mas o que havia em toda a alma? Temor. A igreja moderna quer fazer os sinais dos apóstolos e não quer ter o temor de toda a alma. Esse é o problema. Nós queremos que a nossa sombra cure, mas não queremos ter o temor que havia em toda a alma. Então o Senhor nos chama para a comunhão, sem dúvida, mas Ele nos chama para uma comunhão que o teme, uma comunhão reverente. Abram lá em Salmos 2, Salmo de número 2, verso 11. No Novo Testamento nós temos muito do que Deus faz e uma manifestação muito clara de quem Deus é, mas no Antigo Testamento nós vemos muito também do que Deus é, do caráter de Deus. Salmo de número 2, verso 11. Diz o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Eu me alegro no Senhor, mas não me alegro de maneira irreverente, de uma maneira que se torne balbúrdia. Não faço isso, eu me alegro com tremor. Aí você pode falar, mas pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus é legal, Jesus não é assim. Verso 12, beijai o filho. Quem é o filho? Jesus. Para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acenderá a sua ira. Está falando de quem? Do Filho. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam, sempre pela graça, por meio da fé, nunca obras, nunca vem de nós, mas servir ao Senhor com um tremor e alegrai-vos com um tremor. Por quê? Para que o Filho não se ire. Então o que nós temos observado aqui no texto? Que somos chamados para uma relação de comunhão com o Senhor, uma comunhão graciosa com o Senhor, mas a gente vai para essa comunhão com temor e tremor, com oração, com as nossas orações expressando o temor que temos do Senhor. O Senhor, certa feita, foi orar e disse o seguinte: Pai, seja feito o que... Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aí passa-se 2000 anos e boa parte daqueles que dizem que professam o nome do Senhor oram da seguinte maneira: eu decreto, eu determino, eu não aceito. Aonde está o temor? Aonde está a comunhão com o Senhor? Então devemos entender uma coisa, amados: a comunhão é o terceiro propósito da igreja, mas ela não é de qualquer jeito. Comunhão sem temor é ajuntamento, e ajuntamento qualquer um faz. Ajuntamento qualquer time de futebol faz. Ajuntamento a gente pode ver numa corrida de Fórmula 1. Ajuntamento a gente pode ir ali na entrada da cidade e ver no bar. É ajuntamento. Comunhão, ela brota do Espírito Santo regenerando almas e colocando temor nessas almas. Temor nessas almas. Só que há o segundo aspecto. Eu fui chamado à comunhão e à comunhão com Deus. Só que tem a comunhão com a igreja. Aí sim, aquilo que está expresso em um dos documentos, em um dos credos mais importantes da história da igreja, que é o credo apostólico, que vai dizer, creio na comunhão dos santos. E quando fala creio na Santa Igreja, ali, a expressão católica, ela é latim, quer dizer universal, a igreja composta de todos os crentes em todas as épocas que acreditam no Senhor de todo o seu coração. Então, creio na comunhão dos santos. Então, nós fomos chamados para a comunhão com a igreja. E essa é uma parte importante. Alguns vão dizer que tem comunhão com Deus, porém a comunhão com Deus ela tem um aspecto importantíssimo, que é a comunhão com o seu povo. A comunhão com o seu povo. Versículos 42, 44 e o 46 vai demonstrar isso de Atos capítulo 2. Primeiro, eles gostavam de estar juntos. Versículo 42. E perseveraram. Perseverar não é fácil, correto? Não é fácil. Então, quando eu falo comunhão com a igreja, não estou dizendo que é fácil ter comunhão uns com os outros. Não é fácil, mas cantamos aqui que a gente ia fazer o máximo para isso, né?
Nós temos um só coração no Senhor, né? Sempre brinco que a gente tem que tomar muito cuidado com o que canta, porque no dia do juízo, o Senhor vai cobrar. Vocês estavam cantando isso aí, né? O Senhor vai dar conta de toda a palavra que a gente fala da nossa boca. Então, se você cantou e não tem o compromisso, então, assim, desculpa, me exagerei um pouquinho, me empolguei, estava emocionado, tudo bem. Porém, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Agora, note o verso 44. E todos que criam estavam separados, porque o que importa é eu e Deus. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. E perseverando, porque não é fácil, unânimes todos os dias no templo. A igreja estava empolgada, a igreja acabou de nascer, tinha o dia do Senhor, claro que tinha, mas eles estavam tão empolgados que quando? Todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Então ia no templo e acabava a reunião no templo, ia para casa e ficavam lá, era coisa linda, né? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso é uma tradição cristã. Crente adora comer depois do culto. Isso é uma tradição cristã, né? A gente elaborou isso com cachorro quente e salada, mas é uma tradição cristã. Crente come depois do culto. Isso é uma marca de um cristão, né? Porém, a gente observa o seguinte: eles estavam em comunhão, eles estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Então, aqueles que creem estão juntos, né? E eles perseveraram unânimes, juntos, comiam juntos, estavam juntos. Crente, cristão, gosta de ter comunhão com o povo de Deus. Não há como amar o noivo e odiar a noiva. É impossível. Algumas pessoas amam a Cristo e odeiam a sua noiva. Eles gostam de uma cabeça sem corpo. Algo absurdo, né? Algo absurdo. Abram ali em 1 João 1,7. Primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 7. Eu tenho comunhão com Deus, eu ando na luz, amém? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Algumas coisas aqui, ter comunhão com os irmãos não quer dizer que os irmãos não vão pecar, porque aqui fala que o sangue purifica de todo pecado. A gente erra, a gente tropeça, a gente fraqueja. Você junta um monte de pecador e manda esse povo andar junto. Sabe o que vai dar? A gente pecando. Erro. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porém, aqui fala, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com quem? Uns com os outros. Certa feita eu estava discipulando uma pessoa, e eu tinha pregado isso no domingo anterior, e essa pessoa falou, eu não concordo com isso daqui. Eu, com o quê? Com esse texto. Mas você concorda com o texto? Ele é. Mas o que eu posso fazer? Mudar o texto? Não posso mudar o texto, né? Porque eu não gosto de ter comunhão. Eu não posso mudar o que está escrito, né? Não posso ter uma nova tradução na linguagem do meu gosto. O que isso significa? Que o Senhor, quando nos chama para comunhão, nos chama para comunhão com pessoas imperfeitas, pessoas fracas. Vocês errarão comigo, eu errarei com vocês. Isso vai acontecer. E quando acontecer, sabe que tem que ter misericórdia? Porque o sangue de Cristo nos purifica de quê? De todo pecado. Somos falhos, fracos, alcançados pela graça. Mas sabemos de uma coisa: o povo de Deus aqui se reúne. Hoje, infelizmente, alguns estão doentes, não puderam vir, mas são o povo de Deus também. O povo de Deus se reúne, o povo de Deus sempre se reuniu no Antigo e Novo Testamento. No Antigo e Novo Testamento, o povo do Senhor sempre esteve andando juntos. E aqui é comunhão, unidade, vivência. Nós ficamos unidos porque somos um só corpo, um só edifício, uma só lavoura. É fácil? Não, por isso que é perseverar. Ninguém persevera naquilo que é fácil. Perseverei tomando um sorvete de chocolate com caramelo. Ninguém diz isso. Você persevera, às vezes, naquela comida que às vezes está difícil de engolir. Você persevera até o final. Perseverança para as coisas que às vezes ficam difíceis. Nós aqui, eu vou fazer agora em setembro 3 anos, tendo a honra de servir aos irmãos, pastoreando os irmãos. Tivemos momentos dificílimos.
Não vai sair nunca essa palavra agora. Né? Momentos difíceis. Né? Tivemos momentos complicados. Momentos que a gente teve muitos contratempos. E houve uma perseverança em ficar unido, em ficar juntos, em trabalhar no Senhor. E o Senhor nos chama a comunhão cristã, mas nos chama a comunhão cristã não somente para viver de sentimentos e sensações, mas para que a gente viva essa comunhão juntos. O Senhor quer que a gente fique junto. E quando a gente ficar junto, uma coisa ocorre. Nós nos interessamos genuinamente pelos problemas dos outros. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou cada um havia de necessidade. Né? Eu já pedi para a Trinitariana trocar mister e colocar necessidade em tudo. Né? Alguns entendem mal esse texto. O texto não está dizendo que você tem que vender as suas propriedades. Ele está descrevendo o que ocorreu. E por que ocorreu o que ocorreu? Porque na época, no dia de Pentecostes, muitos judeus cristãos, judeus que depois viraram cristãos, foram à peregrinação em Jerusalém e se converteram e não retornaram para suas terras, para suas posses. Eles estavam vivendo em comum com a igreja. E o que ocorreu? Eles precisavam de recursos. E o que eles fizeram? Vendiam suas propriedades para ficar em comum com a igreja. Eles tinham uma crença muito, muito clara. O Senhor retornará a qualquer momento. As cartas de Paulo ainda não haviam sido escritas, demonstrando que não era bem assim. Então eles estavam juntos. Tanto é que esse povo todo vendeu tudo que tinha, e mais à frente, Paulo teve que fazer uma coleta para esses irmãos, que quem vende tudo que tem, o que acaba depois não tem mais nada. Então não deu muito certo, mas o exemplo permanece. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam com cada um tinha necessidade. Você necessita de uma coisa, então eu vou lhe ajudar. Eu vou te ajudar. Abro ali em Romanos 15, 26. A Lili, que é a nossa membro honorária, às vezes ela vem frequentar a igreja aqui. Romanos 15, 26, isso é importantíssimo nós entendermos. A comunhão cristã envolve uma preocupação genuína pelos nossos problemas uns dos outros. Se teu irmão tem um problema, se você pode ajudá-lo de alguma maneira, você deve ajudá-lo. Se você não pode ajudá-lo financeiramente, você deve orar por ele, você deve escutar ele. Tem coisas que nós não podemos resolver, mas tem coisas que podemos ajudar a resolver, e tem coisas que mesmo não podendo resolver, nós temos o dever de escutar. E aqui eles tinham necessidades, e o que ocorreu então com essas necessidades? Foram auxiliados pela igreja. Capítulo 15 de Romanos, verso 26. Porque pareceu bem a Macedônia, e Macedônia é um local muito pobre, e a Acaia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os que estão em Jerusalém. A igreja ela pode ajudar pessoas de fora, e ela deve fazê-lo a partir do momento que ela tem condições para tal. Mas a prioridade, qual é? Qual é a prioridade de ajuda da igreja? Os santos, a sua família. Quando você tem a sua família na carne, a sua família física, e você tem o seu filho, e você tem o seu vizinho passando necessidade. Os dois precisam de um botijão de gás. Você vai dar o botijão primeiro para quem? O seu filho. É óbvio, a mesma coisa entre os irmãos da fé. Nós devemos entender uma coisa. A igreja tem o dever. Pode deixar a Lilica aí, ela vai ficar quietinha. A igreja tem o dever de auxiliar aqueles irmãos que estão passando necessidade, seja física, financeira, psicológica, espiritual. E aqui a igreja tem o dever, não é somente a liderança da igreja, mas a igreja. Nós devemos manifestar o amor cristão aos nossos irmãos. Isso é fundamental para a comunhão cristã. Então, quando nós falamos o seguinte, olha, nós fomos chamados à comunhão cristã, sabe o que estamos dizendo? Que nós fomos chamados a ajudar uns aos outros em caso de necessidade. Nós fomos chamados a ajudar uns aos outros caso precise que seja feito. E aqui a gente observa, voltando para o texto de Atos capítulo 2, e esse texto ele é lindo. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isto é, o seu problema é o quê? O meu problema. A sua necessidade é a minha necessidade. Você tem esse problema, a igreja vai te ajudar com esse problema. Abram ali em Atos capítulo 4, versículo 35.
Atos 4:35, aqui tem um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, também chamado Filho da Consolação. Verso 35. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Você tem necessidade, o que você faz então? Você reparte. Significa que se você tem condições de ajudar um irmão, você tem uma obrigação moral de fazê-lo. Isso é comunhão cristã. E a gente observa que, infelizmente, o segmento evangélico, a igreja do Senhor é santa pura, é uma virgem imaculada, o segmento evangélico virou uma forma de clientelismo gospel. Eu vou lá, me preocupo comigo, levanto a minha mão, adoro ao Senhor, e então, a partir daí, as minhas obrigações estão terminadas, e não me importa quem sofre ao meu lado. Isso é um erro. Nós devemos viver de uma maneira em que a necessidade do outro é a nossa necessidade. Eu posso dizer com gratidão e alegria que a nossa igreja tem caminhado para isso. Eu louvo a Deus por isso. Entendemos que não somos uma ilha, né? A nossa adoração é coletiva, então nossos problemas são coletivos, né? E a gente tem que continuar nisso. E qual será a consequência de vivermos em comunhão cristã, na abençoada comunhão cristã? Comunhão com Deus, em temor, em reverência, em toda alma havia temor, e em comunhão com o meu próximo, onde eu entendo as necessidades do outro. Agora, necessidades. Eu necessito de um PlayStation 5. Isso não é necessidade, né? Não é necessidade, isso não tem cabimento. Mas necessidade, qual será a consequência disso? Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de quem? De todo o povo. Claro, esse mesmo povo depois começa a perseguir, mas o fato é que muitos viram esse amor entre os crentes. Sabe o que aconteceu? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles viram o amor, a comunhão entre os crentes, e eles viram, esse Deus tem atuado neles, e se converteram. Sabe que aumentou a taxa de conversão na Europa? E não foi entre os europeus, foi entre os islâmicos que foram para a Europa. Sabe por quê? Sabe quem começou a acolher os refugiados muçulmanos? As igrejas. Começaram a acolher. Eles estavam fugindo do país deles, fugindo do povo deles, e eles foram recolhidos por metodistas, luteranos, presbiterianos, batistas, e eles foram acolhidos e foram amados. E sabe o que aconteceu? O Senhor acrescentou à igreja aqueles que haviam de salvar. O Senhor fez isso. A nossa junta, por exemplo, tem um trabalho de refugiados afegãos. Eles estão lá, eles até conseguir se organizar, eles ficam lá, recebem mantimentos, recebem orações, recebem abrigo, médico, e muitos têm se convertido. Porque quando nós observamos que o povo de Deus é um povo amoroso, muitos verão Deus agindo nesse povo. Agora, quando eu vejo uma igreja que ela só se preocupa com a sua sensação, com a sua liturgia, e só com ela e Deus e acabou, aí não é visto amor nessa localidade e muitas conversões não ocorrem. Abro ali em João 17 para nós encerrarmos, e o Senhor chama a gente a viver o terceiro propósito, que decorre dos outros dois. Se eu adoro a Deus, e sei que Ele é digno de glória, honra e adoração, e entendendo isso, eu chamo pecadores miseráveis à fé, ao arrependimento. Esses pecadores estavam no mesmo lugar que eu, se tornam meus irmãos em Cristo. Eu só posso ter o que em relação a eles? Amor. Amor. Então eu vou querer educá-los. Aí nasce o discipulado. E eles sendo educados, sabe o que eles vão fazer? A mesma coisa que eu fiz, vão servir. E o ciclo recomeça. E a roda começa a girar. João 17, versículo 21 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. A unidade tem que estar baseada na verdade, ok? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem alguns segmentos que vão dizer o seguinte: em João 17, Jesus não orou pela conversão do mundo, orou apenas pela conversão dos seus discípulos, né? Orou apenas pelos discípulos, melhor dizendo. O verso 21 diz: para que o mundo o quê? Creia que tu me enviasse. O desejo do Senhor aqui é que as pessoas creiam nele.
né? E eu lhe deis a glória que em mim me deste, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos ou maduros em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Isto é, eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles